que ele sirva para nosso crescimento pessoal, para nosso desenvolvimento pessoal, que com esse desenvolvimento possamos ser mais úteis para ajudar a trazer luz para a humanidade que está nas trevas. Que possamos ser inspirados pelos santos seres. E vamos juntos em busca da sabedoria. É o suficiente. Ok, obrigado, gente, pela presença. Olha, foram tantos preparativos para chegar nesse ponto que nós chegamos aqui, eu e o Rodrigo, principalmente, né, já que eu sou meio... quem passou dos 25, igual eu já passei, tem um pouco de dificuldade para lidar com tecnologia, e aí tem uma paciente minha aqui falando que não consegue entrar na sala, Rodrigo. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Tá, obrigado. Sim. Bom, eu peço que você desligue de todo mundo que está tentando entrar em contato com você aí. Qualquer coisa... Tá, vou desligar realmente. Tá. Ok, então vamos lá. Foram vários preparativos, porque esse aplicativo é novo para a gente, e então eu confesso que eu estou nervoso, como se eu estivesse fazendo uma palestra aí pelas primeiras vezes lá, coisa de muitos anos atrás, né? Mas vai passar, daqui a pouco passa. Acho que é por conta de toda a preocupação, né, em botar essa coisa para funcionar direitinho. E essa palestra, ela foi apresentada já na Sociedade Teosófica, eu creio que há 8 anos atrás, né? Então, eu estudei novamente, né, talvez, fiz pequenas modificações no meu PowerPoint. Quem não está acostumado com as minhas palestras vai ver que eu uso muito o PowerPoint como um apoio, né, procuro não ficar na leitura apenas, né, mas comentando, e vamos lá, né? Um dos problemas que nós tivemos com o aplicativo é que eu não estou conseguindo, né, assim como o irmão Oswaldo, em teste, também ainda não conseguiu, ele próprio compartilhar a tela. Então, o Rodrigo, que está no comando do aplicativo aí para a gente, ele está compartilhando a tela para mim, e à medida que eu for precisando, ele vai passando os slides, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, vamos lá. Em frente, Rodrigo, obrigado. Ok. Em frente. Certo. Antes da gente entrar realmente no tema, né, tem bastante pessoas, muita gente preocupada e querendo saber se eu estou abrindo um novo negócio, uma agência de matrimônio, né? Eu acho que tem gente até interessada nos meus serviços, caso eu abra a agência, né? Mas não é o caso, né? Então, antes de começarmos, antes de entrarmos no tema mesmo, na questão central da apresentação, vamos falar um pouquinho muito pouco realmente também, sobre a Bíblia, né, sobre algumas classificações dos livros, né. Para essa nossa apresentação, interessa essa classificação aí, que é os livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Esses livros foram escritos em linguagem poética. Eles fazem uso de metáforas, né? Fazem uso de muito uso de imagens, e tem como característica isso aí, que é buscar trazer ensinamentos que possibilitem alcançar a sabedoria. Então, eles não trazem narrativas históricas, eles não trazem
que mais que eles não trazem? Não trazem narrativa histórica, não trazem parábolas, né? São livros realmente que trazem a questão de como se alcançar a sabedoria, né? Talvez dando uma ideia do que é a própria sabedoria. Em frente, Rodrigo. O Eclesiástico e o Livro de Sabedoria são livros deuterocanônicos, e por isso eles não constam na Bíblia protestante, mas estão presentes na Bíblia católica, e eu acho que não só da Igreja Católica Romana, né, mas das católicas ortodoxas também. E são livros esses dois são livros que apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Em frente. Deuterocanônicos, né, então se refere a alguns livros e partes de livros bíblicos que foram utilizados por um grande número de cristãos ao longo da história do cristianismo. No judaísmo, eles são considerados apócrifos, né, e também pelos sucessores da Reforma, né, durante o século XX, né, eles são considerados, não entendi bem se antes também, pelo pessoal da Reforma, que foi iniciada por Lutero lá no século XVI, se eles foram considerados antes também do século XX como apócrifos. Então não tem tanta importância para a gente, só trouxe a informação. Em frente. E esses livros sapienciais ou poéticos são deuterocanônicos, por isso eles não constam na Bíblia protestante. Eu usei como base, pode passar, Rodrigo? Eu usei como base a Bíblia de Jerusalém, que parece ser pode passar, Rodrigo, que parece ser uma versão bastante confiável da Bíblia. Como talvez a maioria saiba, a Bíblia encontra vários problemas, né? A gente, para ter uma confiabilidade realmente nos textos, né, existem alguns problemas, né? Problemas de tradução, essas seleções de textos, né, uma Bíblia selecionou alguns, deixou outros fora, outras fizeram diferentes, né? Então, uma série de problemas, né? Dentro aqui da nossa realidade aqui, mais católica e tudo, estudiosos, né, pessoas que estudam, fazem estudos mais isentos da Bíblia, costumam dizer que a Bíblia de Jerusalém é bastante confiável. E eu achei nas introduções desses textos, achei assim algumas coisas que até me surpreenderam, né? Achei bastante isentas realmente, né, questionadoras às vezes até, né, nas introduções desses livros, né, colocam às vezes, né, alguns comentários lá colocam dúvidas, né, sobre a autenticidade de textos, né, a gente vai ver isso daqui a pouco também. Então, os livros apócrifos, também conhecidos como pseudocanônicos, eles são livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, ou seja, há livros apócrifos no Antigo Testamento. Porque essa questão de apócrifo, canônico, pseudocanônico, isso são questões de classificações humanas, né? Não está se falando que um texto é sagrado e outro não é, né? Então, nesses livros, os pastores e a primeira comunidade cristã não reconheceram a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo, e, portanto, não foram eles, né, os livros, incluídos no cânon bíblico. Em frente, Rodrigo. O cânone bíblico designa o inventário ou lista de escritos ou livros considerados pela Igreja Católica e aceita pelas demais igrejas cristãs como tendo evidências de inspiração divina. Essa questão ela é muito interessante, né? Como saber realmente se há uma evidência de inspiração divina, né? Eu não sei como que eles chegaram a essa conclusão, né? Mas esse é um critério utilizado. Uma personagem que eu já abordei em uma palestra há alguns anos também, né? Uma monja alemã medieval, Hildegard von Bingen, ela teve os textos dela também reconhecidos como de inspiração divina, o Papa reconheceu e tudo, né? E ela foi uma grande revolucionária, e ali a gente vê um pouco dos textos, a maneira como ela recebeu, como ela escreveu, recebeu esses textos, e ali a gente vê alguma coisa muito especial, né? Agora aqui não há, essas coisas não estão sendo explicitadas, como que os textos foram escritos, a gente não vê esse processo. Também não adiantaria muito, né? E cânone em hebraico é kené,
no grego canone, tem o significado de régua ou cana de medir, no sentido de um catálogo, né? Faz-se a medida das coisas, né? Faz assim aquela medida no sentido da avaliação, né? Aí se chega a essa questão da inspiração divina e outras, né? E o texto é considerado, então, canônico, né? Dentro do cânone, né? Dentro da régua, da medida da régua. Ok, Rodrigo? Opa, essa tela está fora de lugar. Pode passar, Rodrigo, por favor. Vamos começar, então, falando um pouquinho dos livros canônicos que nos interessam aqui. Aquela tela vai fazer falta, que estava por baixo dela, mas não tem problema. Nós vamos abordar aqui esses livros, né? O Cântico dos Cânticos, o Provérbios, Eclesiastes, tem Eclesiastes e Eclesiástico, e o Livro de Sabedoria. Nós vamos pegar, então, o Cântico dos Cânticos, Provérbios, Eclesiásticos e o Livro de Sabedoria, cuja autoria desses livros é atribuída a Salomão. Em frente. O livro Provérbios, ou Provérbios de Salomão, os capítulos 10 e 22 e 25 a 29 são partes mais antigas, ou são suas partes mais antigas, atribuídas a Salomão. Em frente, Rodrigo. Provérbios tem como propósito ensinar a alcançar a sabedoria, a disciplina e uma vida prudente e a fazer o que é correto, justo e digno. Uma coisa muito interessante nessa avaliação aqui, desse ponto de vista, né, desses livros, é que eles falam de alcançar a sabedoria, mas como eles utilizam uma linguagem poética, eles nunca vão dar uma receita. São livros de inspiração, né, que nos inspiram, né, que não ensinam uma receitinha de bolo de como, até porque eu creio que não existe, né, embora existam as pessoas que fazem isso, né, dão essas receitas, né, para se atingir a sabedoria, mas esses livros não fazem isso, eles são os livros que inspiram, principalmente através de uma linguagem de imagens, né, de alegorias, e uma linguagem muito poética, muito bonita. Em frente. Provérbios, algumas citações. Vamos lá. À medida que eu li, você pode ir passando, Rodrigo. Citações de Provérbios. A sabedoria edifica a casa, a estultícia a derruba com as mãos. Frente. Estultícia, para eu não esquecer, eu coloquei aqui que é insensatez, né? Então, a sabedoria edifica a casa, a insensatez a derruba com as mãos. Ok, vai passar. Da boca do estulto brota a soberba. Os lábios do sábio guardam a sabedoria, né? Ou guardam a soberba, né? O zombador busca sabedoria e não a encontra. O conhecimento é fácil para o inteligente. Sem comentários, né? Só citando. O sábio teme o mal e dele se afasta. O insensato é insolente e seguro de si. Então, confirmando aquilo que eu falei, ele recomenda que quem quer sabedoria se afaste do mal, mas essa pessoa tem que descobrir esse caminho de se afastar do mal, né? Ok. O coração desviado farta-se de seus caminhos, e o homem de bem de suas obras. Num coração inteligente repousa a sabedoria, mas não é reconhecida no coração dos sábios, dos insensatos, desculpe. Sim? Agora, Eclesiastes, né? Na Bíblia hebraica, o livro é chamado Coelé, ou Coelê, eu não sei qual é a pronúncia correta, não sei se o Alexandre está por aí para ajudar a gente, né? Em frente. Então, citações, né? Palavras de Coelê, citação ainda não, um comentário ainda. Palavras de Coelê, filho de Davi, rei em Jerusalém. Frente. Ok? Coelê, comentando, né, sobre Coelê ou Coelete, né, ou Eclesiastes, né, é a mesma coisa, né, é o orador, o homem da assembleia, em hebraico, kahal, kahal, não sei como se pronuncia também, em grego, eclésia. Em frente. E ele se diz filho de Davi, rei em Jerusalém. Filho de Davi, rei em Jerusalém, é Salomão. Então, Coelé e Salomão, uma mesma pessoa. Né? Okay? Por isso, esse livro é atribuído a Salomão.
Na Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: a linguagem e a doutrina exposta em Eclesiastes permitem concluir que ele foi escrito após o exílio judeu na Babilônia, que ocorreu muito depois da época em que Salomão teria reinado. Então, aqui já tem um probleminha que a gente vai voltar nele daqui a pouco, né? Não coincide a época em que o livro teria sido escrito com a época de Salomão. Eclesiastes ensina o pouco valor da vaidade, das coisas humanas. Dá lição de desapego em relação aos bens terrestres, nega a felicidade dos ricos e prepara para entender que bem-aventurados são os pobres. Ok? Citações de Eclesiastes, essa é muito conhecida, né? Algumas são muito conhecidas. Vaidade das vaidades, diz Coelho. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar, e é lá que ele se deita. Okay? Eu, Coelho, fui rei de Israel em Jerusalém. Coloquei todo o coração em investigar e em explorar com a sabedoria tudo que se faz debaixo do sol. É uma tarefa ingrata que Deus deu aos homens para com ela se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol. Pois bem, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ok? Essa é muito conhecida. Há um tempo para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar a planta. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Aparentemente, né, a primeira impressão talvez seja de que é um texto, o que seria um texto assim, meio desanimador, meio para baixo, né? Mas não, é um texto que coloca as coisas, né, numa medida apropriada, né? Que cada coisa tem o seu valor, cada coisa tem a sua hora, tem o seu tempo, né? É muito bonito, né? É uma linguagem muito poética, muito bonita e que nos conduz mesmo à reflexão. E o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, são nomes diferentes para o mesmo livro, né? É o seguinte: o cântico por excelência, o mais belo cântico, celebra numa série de poemas o amor mútuo de um amado e uma amada, que se unem e se perdem, se buscam e se encontram. Ok? Esse livro não fala de Deus. Esse livro, que não fala de Deus e que emprega a linguagem de um amor apaixonado, tem causado estranheza. E essa estranheza é porque a linguagem é muito bonita, né, muito romântica mesmo, né, sugerindo realmente um amor humano, né, quando, na verdade, tudo indica que é uma leitura assim, que ele exige, ou pede, uma leitura simbólica, né, que se decifre o simbolismo ali. Em outros textos, em outras tradições, né, na tradição árabe, sufi, né, isso acontece muito, né, se fala muito de um amado e de um amigo, né, o amado sendo o amigo é aquele que é buscado, né, e às vezes isso muda também, né, o amigo sendo buscado, o amado sendo buscador, ou o contrário, até não estou me lembrando muito bem agora. Muitas vezes também o homem, como é o caso aqui, há uma busca da amada, né, e nesse caso aqui a amada é que é algo superior, né? Então não está se falando de uma união homem-mulher, mas de uma união do homem, do ser humano, com algo superior, com a própria alma, com Deus, com o mestre, né? E assim por diante. É sempre essa união com algo superior, né? Ok? Eu não li, né? Volta lá, por favor, deixa eu ver se eu tinha passado. Não, tinha sim, ok. Obrigado, desculpe. O amado, então, aqui é chamado de rei, ou Salomão. Ok?
é a amada, a Sulamita, nome relacionado com Salomão, né? Salomão, né? Sulamita, Salomão, né? Há uma semelhança aí, né? Ou com de Sunamita, e que aparece, né? E esse personagem, essa personagem aparece na história de Davi e Salomão, né? Ok? Então, algumas citações. E vejam como parece realmente a linguagem que é uma linguagem que se refere ao amor humano, né, ao amor entre seres humanos, né, entre um casal. Né? Arrasta-me após ti, corramos. O rei introduziu-me nos seus aposentos. Exultaremos de alegria e de júbilo em ti. Tuas carícias nos inebriarão mais que o vinho. Quanta razão há de te amar. O irmão Oswaldo Condé, que está aqui participando da palestra, ele... Volta um pouquinho, por favor, Rodrigo. Rodrigo, por favor, volte um pouquinho. Assim, tá. O irmão Oswaldo deverá, nas próximas, aí, no sábado próximo, abordar também numa palestra online, um poema árabe, né, da tradição árabe, eu não me lembro agora o nome do poeta, um poema chamado Elogio do Vinho, onde o vinho não é o vinho que se bebe, como aqui também não é, né? Esse inebriamento, essa palavra eu acho que né? Ele vem de um vinho que não é o vinho que embebeda, não que embebeda da forma usual, né, de ficarmos bêbados, ébrios, né, mas que embebeda no êxtase místico, né, em uma experiência mística. Ok, Rodrigo? Continuando as citações dos cânticos, dize-me, ó tu, que meu coração ama, onde apacentas o teu rebanho. Aqui quem está falando é a mulher, né? Diz-me tu que meu coração ama, onde apacentas o teu rebanho, onde o levas a repousar ao meio-dia, para que eu não ande vagueando junto aos rebanhos dos teus companheiros, ok? E Salomão responde, se não o sabes, ó mais bela das mulheres, vai, segue as pisadas das ovelhas e apacenta os cabritos junto às cabanas dos pastores, ok? O livro de sabedoria, livro de sabedoria, livro da sabedoria ou sabedoria de Salomão, diferentes nomes para o mesmo livro, algumas citações dele e alguma explicação também. Ele foi utilizado pelos padres desde o século II AC e, não obstante algumas oposições, né, em particular São Jerônimo, ele foi reconhecido como inspirado, como inspiração de inspiração divina, né, da mesma forma que os livros do cânon hebraico. Okay? Citações do livro, não, citações, ainda comentários. Na primeira parte, capítulos 1 a 5, mostra o papel da sabedoria na vida do homem e compara a sorte dos justos e dos ímpios durante a vida após a morte. Daqui a pouco a gente vai ler menos, tá, gente? Segunda parte, 6 a 9, expõe a origem e a natureza da sabedoria e os meios de adquiri-la, né? Como eu disse, né? Essa questão dos meios de atingir, de adquirir a sabedoria é uma constante nesses livros sapienciais ou poéticos. Então, e a terceira parte exalta a ação da sabedoria e de Deus na história do povo eleito, insistindo unicamente, salvo uma breve introdução que se refere às origens, no momento capital da história, na libertação do Egito. Então, há essa referência a esse momento, né, da libertação do povo judeu do Egito. Vamos lá? Esse livro também tem sua autoria atribuída a Salomão, embora tenha sido todo escrito em grego. Daqui a pouco isso vai voltar. O autor é certamente um judeu, cheio de fé no Deus dos pais, orgulhoso de pertencer ao povo santo, à raça irrepreensível. Mas é um judeu com características gregas, né, características helênicas, né, tanto que o texto foi escrito em grego. Ele morava em Alexandria, chegou-se a essa conclusão também, né? E aí, então, vem essa gente falando aí dessas dúvidas sobre Salomão, sobre a autoria de Salomão, vem essa pergunta. Salomão foi realmente um personagem real? Existiu esse rei Salomão?
Eu fiquei surpreso quando eu comecei a preparar esse material, eu não sou um estudioso da Bíblia, mas fiquei surpreso quando eu vi que na Bíblia de Jerusalém, essa dúvida é colocada explicitamente nas introduções aos textos, né? Ela é colocada de forma muito clara, né? Se não me engano, chega a dizer que já se tem hoje como certo que Salomão não teve existência real. Vamos em frente. Aí, então, Salomão, um personagem bíblico, filho de Davi com Batseba, ou Betsabá, que teria sido o terceiro rei de Israel. Teria reinado durante aproximadamente 40 anos, né, um reinado longo, né, de 1009 a 922 a.C., segundo algumas cronologias. Entende? O nome Salomão, ou Shlomo, em hebraico, né, significa paz. Né? Observe a certa semelhança com a palavra shalom também. Né? Tem o significado de pacífico. Foi adicionalmente chamado de Gedidias, em árabe, Sulaiman, pelo profeta Natan, nome que em hebraico significa amado de Jeová. Ok? O rei Salomão aparece no Corão com o nome de Sulaiman ou Suleiman. E no Islã, ele é considerado como um profeta e um grande legislador da parte de Alá. Okay? Obras de Salomão, não obras escritas, né? Obras físicas, né? Construção e vejam a quantidade, né? E a importância dessas obras, né? Construção do templo, novo palácio real para o sumo sacerdote, palácio da filha do faraó, casa de cedro do Líbano, pórtico das colunas, fortes muralhas em Jerusalém, cidades fortificadas e torres de vigia. Sim? Salomão teria uma grande sabedoria, né? Teria sido possuidor, né, de uma grande sabedoria, prosperidade e riquezas abundantes, né? A riqueza dele é proverbial, literalmente, né? Um longo reinado, né, coisa de 40 anos, sem guerras, sem uma guerra, coisa muito rara hoje, naquela época também, né? E após sua morte, ocorreu o cisma nas tribos de Israel. E por quê? Porque, como ele era um rei sábio, ele sabia manter aquelas tribos unidas, né? Com a ausência dele, aquele ponto de equilíbrio, né, se desfaz e ocorre o cisma, né? Existem muitos mitos e muitas lendas extra-bíblicas sobre Salomão. Frente. Algumas desses mitos e lendas, né? A própria construção do templo, né? Irã Abif, né? Mais um pouquinho, e a rainha de Sabá, né? Existem muitas histórias envolvendo a construção do templo, né? Esse personagem, né, que teria sido ali o chefe da obra, né, o mentor da obra, Irã Abif, a rainha de Sabá, que impressionada com a riqueza, com a fama de sábio, de rico, de Salomão, veio fazer uma visita, né, uma história fabulosa, né, ele veio trazendo, se não me engano, 4,5 toneladas de ouro para presentear Salomão, né, então são muitas histórias, né, reis e governantes procuravam Salomão para se aconselharem, segundo essas histórias, né, e essa história famosa, né, que sempre citada, né, para exemplificar a sabedoria de Salomão, né, como ele era inteligente, perspicaz, né, não sei se todos conhecem, vou aqui, em poucas palavras, repeti-la, né, 2 mulheres moravam juntas, né, se não me engano, 2 prostitutas até moravam juntas, né, e cada uma teve um filho na mesma noite. Uma noite, uma delas dormiu em cima do seu filho e o bebê faleceu. Ela, vendo que a outra mãe estava dormindo com o filho e ao mesmo tempo amamentava a criança, ela pegou e trocou a criança, colocou o filho morto, né, na posição do filho da outra e levou o vivo para ela, né? No dia seguinte, a mãe do bebê que tinha sobrevivido, né, percebeu a troca e ficou muito, muito revoltada e elas não se entenderam e procuraram Salomão, né, para ajudá-las a desfazer aquilo. Né? Salomão ouviu o relato das duas e ordenou a alguém que buscasse uma espada. A pessoa trouxe a espada e ele fala, corte o bebê em 2. Aí uma falou, pode cortar.
se não for ficar para mim, pode cortar. E a outra disse, não, não corte, eu quero que ele viva. Aí Salomão fala, dei o bebê a que não quer que ele morra. Essa é a mãe, né? Então, aí um exemplo do que seria essa sabedoria, né? Esse dom de extrair a verdade dos fatos, né, que Salomão teria. Em frente. Uma citação aqui, até o presente não há qualquer comprovação ou mesmo indícios significativos capazes de conferir autenticidade histórica à figura do rei Salomão. Nem que Jerusalém tenha sido, isso é uma coisa, não há nenhuma prova, nenhum indício significativo de que Salomão existiu, e nem de que Jerusalém tenha sido, por volta do século X a.C., o centro de um reino amplo e próspero, conforme descrito no livro dos reis. Então, aqui já vem a dúvida, né? Ademais, tendo sido Salomão um rei famoso por sua sabedoria e riqueza, como mostrado na Bíblia, era de se esperar que seu nome fosse referido por outros povos daquela região, sobretudo pelos fenícios de Tiro, com quem o reino de Salomão manteria intenso comércio. Mas não existe registro desse comércio, dessa atividade toda, de um reino tão poderoso, né, tão rico, né? A ausência de quaisquer achados arqueológicos dessa natureza parece indicar que Salomão é, na verdade, o símbolo de um passado glorioso, ainda que legendário, que a maioria dos povos antigos apreciava se atribuir. Né? Uma citação da Wikipédia, né? Mas peguei. Naquela época que eu estava preparando essa palestra, eu encontrei isso aqui, né? Era uma coisa recente. Ontem eu fui conferir e o site não está mais no ar, né? O domínio Notícias Gospel está até à venda, né? Lá está oferecendo à venda, né? Mas está aqui, né? Eu não tive tempo de procurar mais, se eu acharia alguma coisa, né? Então vejo isso aqui, né? Isso é uma coisa de uns 8 anos atrás. Pela primeira vez é encontrada uma prova da existência do Templo de Salomão em Jerusalém. A pedra tem o tamanho de um caderno escolar e é originária da região do Mar Morto. As 15 linhas descrevem em primeira pessoa os planos do rei Joás para a reforma do Templo de Salomão. O episódio é narrado no capítulo 12, tal. Quer dizer, não é nenhuma prova da existência de Salomão ou do templo. É um rei pedindo, né, ou descrevendo os planos, né, quer dizer, o texto ali da pedra descreve os planos desse rei Joás para a reforma do templo. Então, daí uma dedução, né, uma possível dedução, de que o templo realmente existiu, né, fisicamente. Etimologia da palavra Salomão. Isso aqui eu achei um pouco de forçação de barra, né? Mas eu trouxe, né? A gente poderia fazer essa divisão, né? Sol, latim, né? On, egípcio, né? Dando aí Solomon ou Salomão. Frente. Lembrando que On é a sílaba sagrada dos hindus, né? O pranava, né? Que é recitado, né? Diariamente pelos hindus, né? Que ocidentais também recitam, né, durante a meditação e tal, né? Ok? Então, nós teríamos aí Salomão, né? Salomão é sol escrito em 3 ou 4 línguas, né? Já que esse homem se refere, de certa forma, ao sol, né? Tanto que os hindus fazem essa recitação, né, voltados para o sol, pela manhã, muitos fazem isso, né? Ok? E lembrando aqui que o Sol é a fonte da vida no nosso sistema, que são observações minhas, tá? O Sol é a nossa fonte de vida, né? Ele é tido como o centro de vida, né? O centro de vida é o logos, né? O verbo, aquele que traz à existência o nosso sistema, o nosso universo, o nosso sistema evolutivo, né? O logos, né? O logos solar, né? Dito que o Sol seria a representação física ou centro físico dessa vida estupenda que anima, né, que traz a existência e anima toda uma experiência evolutiva de um sistema solar, de um universo e tal, né? Dessa forma, o Sol sendo
isso, né, que traz a possibilidade, que traz a vida, né, que traz e mantém a vida, essa vida é a fonte de experiência. O sol é a fonte primária, talvez, da nossa experiência, né? E a experiência traz a sabedoria. Eu estou conduzindo aqui, né, não nego isso, que eu estou conduzindo para onde eu quero levar a palestra, né? Que o sol, então, ele traz a sabedoria, né? E essa palavra sabedoria, ela vem do latim, né? Sapere, saber, sentir o gosto de. Eu trouxe isso aqui para essa pequena lembrança, para a gente ter em mente, né, que sabedoria tem uma diferença, nós falamos muito disso nos nossos estudos teosóficos, né, que sabedoria, saber, essa coisa de sentir o gosto, né, de só poder falar como é o gosto, só poder saber o que é o gosto do sal, quem coloca o sal na boca, e quem coloca não consegue falar para outro como é o gosto do sal exatamente, essa pessoa vai ter que sentir o gosto do sal na boca. Isso para dizer que sabedoria, saber, tem a ver com experimentar. Né? Tem a ver com experimentar, com botar na boca e experimentar, com passar pela experiência. Conhecimento já poderia ser algo de segunda mão. Né? Não teria essa necessidade da experiência. Você pode ler um livro e pode... e ter aquele conhecimento, mas não experimentar. Né? Indo em frente, né? Se a figura de Salomão não existiu realmente, se é que ele não teve existência real, por que existe tanta coisa, tantos livros e até obras, né, algumas legendárias, né, atribuídas a Salomão? Mas, principalmente, para o nosso caso aqui, por que atribuir a outra pessoa, né, a autoria de um texto ou de um livro? Por que alguém faria isso? Entende? Em muitos casos, né, no passado, hoje, com essas questões de direito autorais, isso já não existe tanto, né, mas às vezes para homenagear alguém, né, escreveu uma coisa bonita, né, então coloca o nome de outra pessoa, né, mas também, né, por um motivo já um pouco mais egoísta, para atribuir importância e credibilidade ao que se escreveu. O Edmar Silva escreve um soneto, né, ninguém conhece o Edmar Silva, ele quer dar atenção, ele coloca na internet e fala que foi o Olavo Bilac que escreveu, né, ou Shakespeare, né. Da mesma forma que hoje a gente vê um monte de citações de Machado de Assis, sei lá, um monte de gente aí, Machado de Assis e Einstein me parecem os preferidos, e Jung, né, me parecem os preferidos, né. Há certo tempo atrás eu até vi, não sei se vocês viram, né, no Facebook, né, uma foto de Machado de Assis e a frase, né, entre aspas, nem tudo que se publica na internet é verdade. É autêntico, uma coisa assim, e embaixo assinado Machado de Assis, né, que nem conheceu a internet. Então, essa coisa, você pode escrever e colocar o nome de alguém. Né? Outra coisa, assim, agora bem interessante, né, para escrever o que se escreveu em uma linhagem e tradição. Por exemplo, existem muitos textos atribuídos ao personagem Totti, né? E textos de épocas muito diferentes, né, atribuindo aí, então, né, talvez uma referência de que esse personagem teria tido uma existência, uma vida muito longa, né, mas alguns estudiosos dizem que Totti talvez tenha sido um cargo, né, um cargo ritualístico, né, uma espécie de um sacerdote, né, que esse cargo teria esse nome, e que várias pessoas que passaram por esse cargo escreveram e deixaram como se fosse o nome de Totti. Mas, de qualquer forma, há um tipo de material antigo que está inscrito nessa linhagem, né, numa mesma linhagem, e que talvez tenham sido escritos por pessoas diferentes, né, mas que está ali dentro daquela linhagem, né. Em tempos da Inquisição, por exemplo, né, houve muita questão de segurança do autor. Nem tudo poderia ser escrito, ser falado, então, às vezes alguém escrevia e atribuía a autoria a alguém que já tinha morrido. Né? Alquimistas fizeram muito coisas parecidas. Tá? Ok? E uma outra coisa muito interessante, que eu tentei lembrar onde foi que eu vi, mas não achei, né? Com essa questão da dispersão, né, do povo judeu, essa dificuldade histórica deles, né, de terem o seu local, a criação de um personagem forte, né, que ensina sabedoria, que traz ensinamentos importantes, sábios, né,
Isso daria uma identidade ao povo judaico, um conhecimento típico atribuído ao povo judeu, né? Dá uma identidade de nação a um povo que estava disperso, né? Eu achei isso muito interessante, né? Se isso foi feito de verdade, com essa intenção, eu achei algo realmente muito interessante, porque bastante sábio, né? Bastante, gostei realmente dessa possibilidade, né? Salomão vai ser bastante importante na maçonaria, né? Sabe-se muito pouca coisa externamente, né, sobre a maçonaria, mas algumas coisas vazam, né, ok? A palavra maçom significa pedreiro, né? A maçonaria, então, ela se ocupa do ofício de pedreiro, do ofício da construção, e ela visa, simbolicamente, construir o templo da humanidade perfeita. Lembremos que o templo de Salomão seria um templo, uma construção perfeita, de medidas perfeitas, de proporções perfeitas, né? Então, a maçonaria se ocupa disso, né? A verdadeira maçonaria se ocupa disso. Os ensinamentos maçônicos mais puros, né, mais originais, se ocupam de construir, né, o templo da humanidade perfeita, ou seja, transmitir sabedoria aos homens, né, dar meios para que, através dos seus rituais, das suas alegorias, dos ensinamentos, né, maçônicos, o objetivo primordial dela é esse, né, formar homens perfeitos, né, trabalhar a pedra bruta, né, como na linguagem maçônica, né, trabalhar a pedra bruta de modo que essa pedra possa ser burilada, né, trabalhada mesmo, né, e que ela possa, dessa forma, tendo medidas perfeitas, né, ser encaixada no muro, né, na parede do templo, ou nas colunas do templo da humanidade perfeita. Ok? Aqui só algumas imagens, né, que rolam aí pela internet, né, de como seria o Templo de Salomão, né? Aí cada uma delas provavelmente vai dar uma origem, uma justificativa e tal, né? Recentemente, né, há poucos anos, né, relativamente poucos anos, em São Paulo foi construído um Templo de Salomão também, né, sem maiores comentários, né, deixemos só citando, né, que existe lá um Templo de Salomão, né? E aqui vem a nossa o ponto central da palestra, né? Uma noiva para Salomão. Em frente. Essa citação muito bonita do Cântico dos Cânticos, né? Nós vamos nos deter um pouquinho nela, né? Vem do Líbano, noiva minha, vem do Líbano e faz tua entrada comigo. Desce do alto do Amaná, do cume do Sanir e do Hermon, esconderijo dos leões, montes onde rondam as panteras. Nós vamos agora decifrar, né, falar um pouquinho de cada uma dessas coisas que estão em destaque. Vamos lá. Líbano, né, essa palavra vem da palavra semítica Laban, que significa branco, em referência à neve nas montanhas do Líbano, né? A neve fica na parte alta das montanhas, né? Ou do próprio Monte Líbano, né? Lembremos isso, né? Que a neve, isso aqui, gente, é interessante daqui a pouco, lembrar que essa neve a que a palavra Líbano se refere, segundo essa pesquisa curta que eu fiz, se refere à neve que está na parte alta das montanhas. Em frente. Amaná. Eu procurei Amaná, né, veio isso, né? Amana, palavra derivada de manar. Significado de manar: verter eternamente, terra que mana leite e mel. Também o que verte, o que mana, né, vindo de cima, vindo do alto, né, vem do alto do Amaná, né, do Amana, né, então alguma coisa que vem do alto, né. Não encontrei significado para a palavra Sanir, né, mas também é um monte, né, o cume do Sanir, né, mas vieram correlações, né, com a palavra sanar, né, curar, sarar. Né. O Hermon, ou Hermon, hoje eu vi que foi esse o local, o monte onde houve a transfiguração de Jesus, né, não sabia disso, não cheguei a confirmar, só vi uma citaçãozinha hoje, né, mas em hebraico, né, uma transliteração de Hermon, né, do árabe, né, montanha sagrada, também se referindo a um local alto, montanha, né, Jabal el-Sheikh, né, montanha do Sheikh,
ou montanha nevada. Vejo que são referências iguais, né? Todas aí dentro de uma mesma citação. Em frente. E, por fim, esconderijo dos leões, monte onde rondam as panteras. Passe, por favor. A verdadeira sabedoria, assim como essa noiva, né, ela é muito bem guardada, ela é protegida. Sabedoria, saber, né, conhecimento mesmo, né, mas sabedoria, se formos entender como algo mais sutil, mais penetrante, mais abrangente, sabedoria e conhecimento, né, e sabedoria então um pouco mais, talvez, né, ou mais, significam poder, né, isso hoje é uma coisa muito falada, né, até o filme do Homem-Aranha eu vi certa vez essa frase muito claramente, né, que saber é poder, né. Então, o verdadeiro poder, né, seja para o bem ou para o mal, né, explico já, ele tem que ser bem guardado, porque não é qualquer um que pode ter esse poder às mãos. Né? O bisturi na mão do médico, um exemplo proverbial que a gente usa na sociedade teosófica, né? O bisturi tanto serve para assassinar como para curar. Né? Depende da mão, depende da intenção de quem tem o bisturi na mão. Né? Esses botões aí que disparam bomba atômica, né? Se colocar na mão de qualquer um, né? Explode, né? Eles vão fazer loucuras, né? Então, essa sabedoria é muito bem guardada, né? Então, esconderijo dos leões, monte onde rondam as panteras. Não é fácil chegar nessa noiva, não é fácil chegar na sabedoria. Em frente. Citação, né? Antes que sopre a brisa e as sombras se debandem, vou ao monte da mirra, à colina do incenso. És toda bela, minha amada, e não tens nenhum defeito. Então, é uma noiva que não tem defeito. É uma noiva bela, né, amada, e que não tem nenhum defeito. Né? Não é fácil encontrar pessoas sem defeito. Né? Em frente. És jardim fechado, minha irmã. Guardada, né? Preservado. Né? Noiva minha, és jardim fechado, uma fonte lacrada. A fonte de onde pode jorrar algo é lacrada, né? Teus brotos são pomar de romãs com frutos preciosos, nardo e açafrão, canela, cinamomo e árvores todas de incenso, okay? Mirra e aloés, e os mais finos perfumes. A fonte do jardim é poço de água viva que jorra descendo do Líbano. Então, daquele alto onde está a noiva, que as montanhas, que as panteras rondam, né, que os leões guardam, né, ali tem um poço de água viva. Né? Essa imagem é muito... A água viva que jorra à noite, né, ela é muito usada de uma forma muito linda, né, em um poema de São João da Cruz, que depois, né, Paulo Coelho e Raul Seixas fazem uma música bonita também, né, usando a mesma imagem. Né? E tem até um vídeo na internet onde Raul Seixas canta essa música, um vídeo muito simples, né? Ele canta, mas antes ele diz, né, que a ideia foi tirada de São João da Cruz. Então, uma imagem tão poderosa dessa água viva que jorra de um monte alto, né, e muito guardado, onde tem os perfumes e tudo, é uma imagem poderosa, né? Uma imagem, é um arquétipo quase, né? Ok? O livro de sabedoria, né? Ele diz o seguinte: a sabedoria é um espírito amigo dos homens, não deixa impune o blasfemo por seus propósitos. Porque Deus é testemunha de seus rins, perscruta seu coração, segundo a verdade, e ouve o que diz sua língua. Eu vou reler por conta da pontuação que eu fiz errada. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, não deixa impune o blasfemo por seus propósitos. Porque Deus é testemunha de seus rins, perscruta seu coração segundo a verdade e ouve o que diz sua língua. Então, essa língua da sabedoria é uma língua ouvida por Deus, compreendida por Deus. Ela não deixa o blasfemo impune e tal. A sabedoria é radiante, não fenece facilmente, é contemplada por aqueles que a amam e se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Ela mesma se dá a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansa, encontra-a sentada à porta.
Olha que interessante, né? Quem por ela madruga não se cansa, encontra sentada à porta. Se eu ficar dormindo o tempo todo, eu não vou achar a sabedoria. Mas se eu vou atrás dela, se eu levanto cedo, se eu vou em busca dela das maneiras adequadas, e existe a maneira, não é somente querer encontrar a sabedoria, não é somente querer achar a sabedoria, né? Entrar de posse dela, se isso é possível, talvez seja ela que entre em posse do buscador, né? Não sei, mas há de se fazer os esforços corretos, né, para se atingir a sabedoria. Aí se fala-se em purificação, fala-se uma série de disciplinas, talvez, né, mas um esforço realmente, né, concentrado e sem ansiedade, né, de busca dessa sabedoria. Sim? Então, alguém saberia dizer quem é a esposa ideal para Salomão? A Sulamita, será? Vamos lá? Existe essa esposa ideal para Salomão? Eu estou querendo encontrar para ver se eu faço o casamento, né? Vamos lá. Quem é a esposa? Ok. Estima de Salomão pela sabedoria. Por isso, vamos ver se a gente descobre quem é, né? Por isso supliquei e inteligência me foi dada. Invoquei, e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos. Julguei junto dela a riqueza como um nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro ao seu lado é um pouco de areia. Junto dela, a prata vale tanto quanto o barro. Ok? Nela há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, incoercível, benfazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno, tudo podendo, tudo abrangendo, que penetra todos os espíritos sutis. Eu a quis. Então, Salomão dizendo que quis a sabedoria. Eu a quis. Eu a rodeei desde a minha juventude. Pretendi tomá-la como esposa, enamorado de sua formosura. A união com Deus realça sua nobre origem, pois o Senhor de tudo a amou. Ela é iniciada na ciência de Deus. Ela é quem seleciona suas obras. Se na vida a riqueza é um bem apetecível, quem mais rico que a sabedoria que a tudo opera? Okay? A sabedoria é indispensável aos governantes. Decidi, pois, unir nossas vidas, sabendo que me seria boa conselheira para o bem e alívio nas agruras e tristeza. Por causa dela me louvarão as assembleias. Ainda jovem, me honrarão os anciãos. Nos julgamentos há de luzir minha agudeza, excitarei a admiração dos soberanos. Se calo, ficarão na expectativa. Se falo, prestarão atenção. Se me alongo no discurso, colocarão a mão sobre a boca. Por causa dela, alcançarei a imortalidade. À posteridade legarei lembrança eterna. Governarei povos, submeterei nações. Terríveis tiranos se assustarão ao me ouvirem. Com o povo me mostrarei bom, e na guerra valoroso. Ao entrar em casa, repousarei ao seu lado. Seu convívio não provoca amargura. Sua intimidade não deprime, mas regozija e alegra. Acho que terminou, né, Rodrigo? Vem aí. Terminou. Então é isso, né? Essa é, me parece, a esposa ideal para Salomão, né? Pelo menos é a que ele próprio diz que buscou, né? E daí todos os indicativos, né, de por que ele escolhe a sabedoria, né? Porque, mesmo ela sendo, ela não tendo a riqueza material, né, não trazendo em si riqueza material, é por essa sabedoria que é ele que ela busca, né?
é ela que ele busca, né? E simbolicamente há essa intenção de que esse casamento aconteça, nessa união, né? Essa ideia do casamento, ela aparece em muitas tradições, né? Na alquimia fala-se da conjunção, né? Quando há a união dos dois princípios, né? Do princípio masculino e do princípio feminino, que são também simbólicos, né? Nesse caso, né? É quando o perfeito e o imperfeito se julgam, né? Salomão, como um aspirante da sabedoria, à sabedoria, ele pode ser visto como um imperfeito ainda, né? Mas que busca essa união para entrar na condição de perfeito, de um ser perfeito, né? E assim todos os demais, né? Que utilizam essa simbologia da união, do casamento, fazem isso, né? Nesses textos sapienciais da Bíblia, não está tão explícito, né? Só nessa parte aí, talvez, onde eu fui achar, né? Que é falado dessa forma, né, dessa união com a sabedoria. Eles são textos de sabedoria, como eu disse no início, não são textos de lições muito práticas, mas mais de inspiração, né? E trazem isso. E acho que era o que eu tinha para dizer para vocês. Tá aberto aí para comentários, para dúvidas, para críticas, para tudo. Peço ao Rodrigo que continue controlando aí. Não sei se ele vai abrir todos os microfones. Tá com a palavra. Edmar, você acha que eu posso... Agradeço pela apresentação, primeiramente, né? Deu tudo certo e eu acho que foi uma excelente explanação. Você acha que eu devo gravar essa parte também, ou posso interromper aqui? Se não houver problema de espaço, eu deixaria, porque às vezes vem coisas interessantes nas perguntas, nos comentários. Né? Tá bom. Fica a palavra aí aberta para todos que quiserem fazer perguntas. Comentários também, podem discordar à vontade, tá? Ninguém? Boa noite a todos. Oi? A pessoa tem que tirar o microfone, todos estão trancados. Não, vamos por partes. Sandrinha, desliga o seu microfone, por gentileza. Acho que o Everton está fazendo pergunta, parece. Comentando. Pode falar, Everton. Bom, posso... Pronto, ok. Boa noite a todos novamente. Primeiramente, parabenizar Edmar pela comunicação. Na verdade, é só um comentário. Estava um tanto que curioso por essa apresentação, por ser um tema que muito me interessa enquanto cristão e enquanto também maçom, né? Então, a loja azul, a qual nós chamamos os 3 primeiros graus do que se refere à maçonaria simbólica, é toda construída a partir de Irã Bif, né? Ou seja, da construção do Templo de Salomão. Então, fiquei extremamente curioso, né, por essa apresentação, por fazer parte da minha existência o estudo da lenda da construção do templo. Então, parabenizar, você tocou nessa parte, a qual eu sou curioso. Obrigado. E parabenizá-lo pela comunicação. Obrigado, Everton. Mais alguém? Edmar, Mariano. Diga, Mariano. Eu queria que você... Aquela história do rim me deixou curioso, porque isso aí tem muito a ver com a cabala, né? Eu queria que você entrasse mais um pouco nessa parte do rim. Porque... Não tenho... realmente, a cabala, eu não sou um estudioso de cabala, e ali eu entendi como uma possibilidade, mas é interessante isso que você falou, talvez merecesse uma pesquisa por quem estuda cabala, você ou alguma outra pessoa. Eu tenho aqui um livro, inclusive, que deve falar um pouco sobre isso. Quer dizer, se você
Porque o rim, olha só, ele é uma coisa de purificação, mas espera um pouquinho aí, passa a conversa para outro, que eu vou pegar o livro para te colocar bem claramente o que eu quero. Espera aí, tá? Se tiver mais alguém para falar, que fale, que só vou aqui na estante pegar o livro, que eu vou saber exatamente o que é. Espera um pouquinho só. Edson, se você estava com o microfone ligado... Ah, tá, perfeito. Oswaldo, pode falar. É só uma observação, né, de que essa visão de que a sabedoria é representada pela mulher, né, pela mulher perfeita, pela esposa perfeita, ela aparece em várias tradições, né? Inclusive, foi Denise. A Denise apareceu. Essa cara que apareceu ao lado da minha aqui é a Denise, viu, gente? Oi, Denise. Na hora que eu viro o telefone para ela, ela senta. Então, quer dizer, é de si mesmo. Normal. Se eu pudesse escolher, eu escolhi a sua, mas para deixar do Oswaldo, tá bom? Pelo menos é mais bonita, né? Tem isso. Bom, enfim. Então, esse simbolismo do feminino representando a sabedoria, a sacerdotisa, né, o conhecimento espiritual, né, Sofia, aparece em muitas tradições, né? Na tradição dos índios norte-americanos, aparece uma mulher que traz o conhecimento, vamos dizer assim, meio que civilizatório, religioso, né, dos índios Sioux, que é a mulher búfalo branco, né? E ela traz uma série de ensinamentos, vamos dizer assim, espirituais para o povo Sioux. E na tradição Sufi, tem um célebre Qawwali, né, que é uma música tradicional do norte da Índia e do Paquistão, que são músicas devocionais sufis, aonde tem uma história que envolve Salomão, né? A letra da música fala em Salomão, porque Salomão, né, Suleiman, né, ele é respeitado dentro do Islã e mencionado no Alcorão, né? E tem muitas lendas a respeito, né, do Salomão que dominava os gênios, né? Que ele tinha poderes e anéis mágicos que dominavam os gênios, os djinns. Mas essa música especificamente que eu estou falando, ela na letra da música, a música tem uma letra, como todas as letras de músicas sufi paquistanesas, tem uma letra extremamente simbólica, e a música vai sendo cantada, e a letra, ela fala que existia uma mulher que era muito linda, né? Que ela tinha os olhos negros, maravilhosos, tinha as sobrancelhas muito bem desenhadas, né? O pescoço lindo, e o cabelo, vai descrevendo essa mulher, né? E essa mulher era tão bonita, com tantos atributos, que ela atraiu a atenção de todos os profetas, né? Que Jesus, quando a viu, ficou tomado de paixão, que Salomão, quando a viu, caiu o queixo, né? Ficou de quatro, ficou apaixonado, que Davi, quando a viu, ficou apaixonado. Ele vai citando vários profetas bíblicos, né? Bíblicos, tanto cristãos quanto meramente judaicos, e, por fim, ele fecha dizendo que até mesmo o profeta Muhammad, né? Maomé, a paz esteja com ele, quando viu essa mulher, ele ficou completamente apaixonado, transtornado, apaixonado. E a música vai seguindo, vai sendo cantada, né? E aí, no fim, na última frase da música, o cantor vai e diz, e o nome dessa mulher era Sabedoria, né? Então, essa sua agência matrimonial vai ter um grande sucesso, sem dúvida. Obrigado. Uma coisa óbvia que eu acabei não falando, né, é que Sofia significa sabedoria, né? Isso é uma coisa que... Obrigado por ter lembrado, tá? Porque realmente tem
esse nome, né, sabedoria também, né, que um nome feminino, né? Ok? Pode voltar? Ok, é isso aí. Né? Edson vai falar? Isso. Bom, eu já tenho uma opinião contrária ao Oswaldo, tá? Eu acho que a agência matrimonial vai falir, né? Porque a mulher desse jeito esquece, né? Mas tudo bem, vai. Por essa parte. Por quê? Por que que vai falir? Porque não existe a mulher assim? É óbvio, né? Vamos lá. Eu acho que, assim, pegando aí o gancho do que o Oswaldo falou, né? Aí você tem a Minerva, Atena, que eram deusas da sabedoria também, né? Minerva, deusa romana, Atena, grega, né? Que também eram personificações da sabedoria. Sim. Interessante, né, que tem, em Istambul, que tem um templo, uma igreja, o templo Santa Sofia, que, se não me engano, é dedicado a 4 tradições, a 4 religiões. Quem sabe? A Ágia Sofia. É a Ágia Sofia. Sim. Né? E Mas é interessante, né, porque... Era uma igreja bizantina, depois foi transformada num templo, numa mesquita, né? E eu acho que agora é mais um museu, né? Uma coisa para visitação de turista. Sim. Ok. Oi, Edmar. Mariana, você está sem som. Oi? Oi, Cláudia. Oi. Posso falar um pouquinho? Pode. Parabéns, Edmar, em primeiro lugar. Obrigado, Cláudia. Esse tema é fascinante. Com certeza. Eu só dei um risquinho na superfície, né? Ele remete a várias tradições, realmente, e nós temos várias obras relacionadas ao chamado casamento alquímico, que, na verdade, mais do que uma narrativa histórica, literal, ele tem toda uma narrativa mítica e também mística, né? Que são os 3 níveis de compreensão de uma história como essa, especialmente o casamento alquímico. Você tem exemplos como Tristão e Isolda, tem a obra máxima do gnosticismo, que é Piste Sofia, que é quando Sofia, a alma, clama por retornar à casa do pai, de onde ela saiu para fazer a experiência terrena. E você falou até da questão alquímica, temos uma obra espetacular que são as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkrantz, o grande alquimista, né, da Idade Média. Sim. Fantástico. São obras muito interessantes. Agora, eu não sei, você permite um pequeno contraditório que não é meu? Claro, por favor. Que é de alguém chamado Blavatsky. Sim. Ela enfatiza, num determinado ponto, lá na Isis Sem Véu, que esses personagens, na verdade, eles não existiram, eles eram personagens míticos, e que os profetas trouxeram uma sabedoria e compuseram o Velho Testamento a partir de figuras míticas, e Salomão teria sido uma delas, né? Tem uma passagenzinha, não sei se você me permite ler, é pequenininha. Claro, por favor. Bom, eu achei por acaso aqui, porque eu estava com o livro fechado, é na Isis Sem Véu. Ela fala assim: não há nenhuma história real no Velho Testamento, e as únicas informações históricas que se podem recolher são aquelas que se acham nas indiscretas revelações dos profetas. O livro como um todo deve ter sido escrito em diversas épocas, ou antes inventado, como uma autorização para algum culto posterior, cuja origem pode ser traçada com facilidade em parte dos mistérios órficos
e, em parte, dos antigos ritos egípcios, com os quais Moisés estava familiarizado desde a sua infância. Então, ela remete isso tudo aos ritos egípcios, né? E os profetas, cuja existência ela não nega, eles se valeram desses mitos para poder passar as histórias de sabedoria, né? E sabedoria é essa Sofia mesmo, né? Que é a sabedoria que o ser humano está em busca de. E essa é a jornada do herói, vamos dizer assim, que está buscando a sabedoria. Se você puder fazer um paralelo, até o Jung, a obra máxima do Jung é a Konyunsha, que é a união mesmo, né? Essa é a trajetória do herói, digamos, em busca da sabedoria. Era isso, obrigada. Eu acho que, na verdade, você não me contradisse, não. Eu acho que eu falei mais ou menos alguma coisa assim também. Eu não tenho. Foi bem claro o que você falou, não há muito paralelo a fazer. Eu te agradeço, porque foi bem esclarecedor também, talvez mais claro até do que eu tenha falado, né? E Blavatsky sempre é Blavatsky, né? Mas essa jornada do herói, ela muitas vezes, né, o herói vai libertar a princesa no alto da torre, né? Então sempre essa coisa de buscar, além da figura feminina que nessa linha de textos, de escritos, de ensinamentos ou tradições, né, a figura feminina simboliza ali a alma, simboliza a própria sabedoria. Se a gente for a fundo nisso, né, a gente vai chegar aqui à conclusão de que é tudo a mesma coisa. Né? O objetivo é o mesmo, os objetivos são um só, né, apenas apresentados com nomes diferentes, com histórias diferentes, alegorias diferentes. E a jornada do herói realmente é isso, né? Libertar essa princesa no alto da torre é o mesmo da noiva que está ali guardada pela pantera, pelo leão e tudo, né? E atingir a sabedoria, conseguir essa fusão com essa coisa divina, né? É essa jornada do herói, é o final da jornada do herói. Não sei se era um paralelo próximo do que você esperava, né? Mas exatamente. Eu acho que você foi muito clara. Acho que você foi muito clara. Obrigado. Não, exatamente o que você falou. Não, obrigada. É isso aí. Obrigado. Edmar, eu achei o livro, Edmar. Quer que eu fale? Sim, fale. Olha, o nome é Anatomia da Alma, do Rainha alguma coisa, da editorial Cefé. Os rins. Os rins contêm milhares de minúsculas unidades de filtragem que atuam sobre os líquidos e a matéria residual e envia seus devidos destinos, seja reciclando-os e devolvendo-os ao organismo, seja excretando-os. É significativo o fato de haver um rim direito e um esquerdo. A medicina não explica por que é necessário um par de rins, já que a pessoa pode viver apenas com um, mas espiritualmente faz muito sentido. O Talmud ensina em Berashot 61a, os rins aconselham. O Rashi explica que essa ideia provém do seguinte versículo, Salmo 16:7. Bendirei ao Eterno que me guia. Até de noite os meus rins me advertem. O Maharshá comenta que o par de rins indica que o livre-arbítrio do homem, sua capacidade de escolher entre o certo e o errado, indica o livre-arbítrio do homem, sua capacidade de escolher entre o certo e o errado. Só um minutinho, Mariano. Só um minutinho, Mariano. Rodrigo, você poderia tentar localizar aquela tela, aquele slide onde fala do rim? Você consegue? Em frente, Mariano. O par de rins indica o livre-arbítrio do homem, sua capacidade de escolher entre o certo e o errado. Também se observa, em Shidushé Hageonim, que a principal atividade física dos rins, o processamento e purificação de substâncias tóxicas e das matérias residuais do corpo, ocorre à noite, quando a pessoa descansa. Quando nos deitamos com as pernas para o alto, há um aumento do fluxo de sangue para os rins e, consequentemente, o volume de sangue purificado por eles. Isso é sugerido pelas palavras, até de noite os meus rins me advertem. O versículo também mostra que a atividade espiritual dos rins segue o mesmo padrão da física. Às vezes, tanto o bem como o mal parecem ser a escolha certa. Os rins nos lembram... Desculpe.
de que há um lado direito e um lado esquerdo, que representam o bem e o mal, e nos advertem, entre aspas, de noite, quando está escuro e estamos mais propensos a pecar, para que, nas ocasiões mais cruciais, possamos escolher o que é certo. Assim como os rins reciclam o utilizável e excretam os resíduos, nós também devemos escolher e usar o que é bom e rejeitar o mal. Logo, os rins aconselham e o coração compreende, que é o Berachot 6.1a. Ao ensinamento de nossos sábios, que é um excelente exemplo disso, que é do Bereshit Rabá 61.1. Abraão não tinha mestre. Então, como ele estudou a Torá? Deus fez os seus rins agir como duas fontes de sabedoria, e eles lhe ensinaram a Torá e sabedoria. Eles agiram como duas fontes, uma para ensinar a Abraão os mandamentos positivos e como cumpri-los, e a outra para impedi-lo de transgredir os mandamentos proibitivos. Nossos sábios ensinam em Kedoshim 82a. Abraão cumpria a Torá inteira mesmo antes que ela fosse dada. Então, é isso que eu achei que não era à toa que estava falando sobre rins, entendeu? É por isso que eu procurei chegar nisso, porque eu me lembro que eu já tinha lido isso em algum lugar, que eu já estou na metade desse livro aqui. Eu espero ter colaborado com alguma coisa. Colaborou, claro. Eu teria dificuldade, né, dado a extensão do texto até, né, e também a... O livro é esse aqui, ó. Sim. Dada a extensão do texto que você leu, eu não tenho condição agora de tentar fazer uma correlação direta. É como eu dizia, o rim, ele significa o livre-arbítrio. Sim. É você escolher entre o direito e o esquerdo, que deixa bem claro, as pessoas sobrevivem com o rim só, então por que teriam dois? Então tem a função espiritual do rim. Então, se a gente voltar nesse slide, talvez a gente entenda melhor, porque eu não sei, aparentemente ficou solto. O slide está na tela. Deixa eu ver aqui. É o espírito, porque Deus é testemunha dos seus rins, ou seja, é testemunha que você escolhe entre o certo e o errado. Sim. Certo? Faz sentido. Realmente faz sentido. Seu coração, segundo a verdade, ouve o que diz a sua língua. Então, agora que eu acho que faz mais sentido em função daquilo que você falou. Com certeza. Faz sim. Obrigado. Eu espero ter conseguido contribuir para alguma coisa. Contribuiu, com certeza. Foi depois eu quero, se você puder até fotografar isso aí, depois me passar essa citação, eu te agradeço, tá? Tá legal. Mais alguma colocação, gente? Ok, então, muito obrigado a todos, obrigado pela presença, por prestigiarem, né? Nós estamos começando a usar essa ferramenta agora e a intenção obrigado, Eneida, estou lendo esse recadinho. A intenção é fazermos palestras todas as semanas próximas, né? Esse horário é o horário das nossas reuniões físicas da loja Fênix, que estamos impossibilitados de fazê-las, né? Então, nós teremos toda terça-feira teremos palestras aqui, provavelmente só palestras, ainda estamos definindo isso em loja. Divulgaremos, né, o WhatsApp, o Facebook, né, se alguém não receber, pode procurar pelo amigo que sabe o que vai acontecer, né, ou por mim ou por outras pessoas, né, mas a intenção, ainda não sei quem vai falar sábado que vem, né, eu estou presidente da loja, por isso que eu estou falando assim, né, mas vai ter palestra semana que vem, sábado às 19 horas, tá bom? Estão todos... Edmar. Oi. Eu gostaria de tirar uma dúvida, fazer uma proposta, já que Oi, Davi. É o Davi. Edmar, é sábado ou terça? Pera, o que, Mariano? Deixa o Davi falar. Foi fechado o microfone dele. Pera aí, você falou sábado, é sábado ou terça? Desculpe, é que eu confundi, é que eu estou engajado também nas atividades de sábado da Sociedade Teosófica Nacional, que acontecem no Zoom, com a temática geral de teosofia e arte. Nós teremos música comentada no próximo sábado às 19h30, mas aí é outro esquema. E aqui, nesse Meet, né, no Hangout Meet,
são as nossas palestras aqui, nas terças-feiras, tá? Sim, Davi? Então, já que a loja adquiriu, né, esse meio de comunicação, eu não sei como é que está o curso de tradições, mas poderia se fazer, continuar o curso de tradições a partir da ferramenta em um outro dia, um outro horário, né, ou ativar esse projeto, né, colocaria aí sobre liberação da loja para saber o melhor dia, o melhor horário, como é que seria, né, se isso é viável ou não, poder explorar mais essa ferramenta que a loja adquiriu. Claro, eu coloquei lá no grupo administrativo, não sei se você viu, que nós conversaríamos sobre a ferramenta nos próximos dias, né? E essa é uma das coisas que eu vinha pensando também. E peço até aos membros da loja que, se tiverem propostas, que tragam para a gente escolher o que fazer lá, tá bom? O que fazer com a ferramenta. A ferramenta é nossa, 7 dias por semana, 24 horas por dia e 30 dias por mês, tá bom? Sim, aí no caso eu poderia até divulgar para, por exemplo, o curso de tradições para público externo também, e poderia também deixar no YouTube da Sociedade Teosófica ou da loja, não sei. Não sei se é possível compartilhar também a ferramenta com o YouTube. Sim. Né? Hoje eu divulguei para público externo, né? Tomei a liberdade de divulgar. Aqui tinha primo meu, tinha amigo, tinha paciente que é amigo, meus pacientes são meus amigos, né? Então tinha público externo aqui, porque eu fiz essa divulgação hoje. Eneida, você é da loja, Eneida. Faz 20 anos que você não aparece, mas você é da loja, tá bom? Ok? Certo. E mais uma coisa, com relação ao curso de teosofia no segundo semestre, já que o da loja Alvorada está suspensa, depois a loja tem que definir ou a coordenadoria como ficará o segundo semestre. Se ainda ficará com a gente, se ficará com a Alvorada, se ficará com os dois. A gente vê lá a gente vê no grupo administrativo depois. Tá legal. Eu tenho a impressão que vai ficar com a loja Alvorada, porque ela não fez, né? Imagino que vai ficar com ela. É que você vai ser o coordenador quando o curso for da loja Fênix, né? Você é o coordenador. Sim, a gente já está em maio, né? E aí teria que, se ficar com a gente a partir de julho, teria que definir se vai ou não vai, se isso tem que ser levado para a coordenadoria, como é que fica essa realocação das responsabilidades, né? Tem que ser levado para a coordenadoria, sim. Eu tenho a impressão que o lógico seria que ficasse com a loja Alvorada, já que ela não fez, né? Mas aí a gente vê na coordenadoria. Ok? Tá certo. Mais alguma coisa, gente? Edmar, não sei, só para avisar para o povo que no dia 7, às 7 horas e 46 minutos, é lua cheia de maio. A lua cheia de touro. Tá bom. Ok. Né? É Vesak. Vesak. Ok, gente? Ok. Obrigado. Obrigado a vocês. Você vai fazer isso? Vamos fazer um minutinho só de interiorização. Vamos agradecer o que aconteceu aqui. Se algum mérito houve de compreensão, vamos dividir isso com o mundo. Visualizemos o nosso planeta envolto em uma luz branca, trazendo paz, saúde, desejando que os acontecimentos tomem os rumos adequados, que as dificuldades sejam vencidas, superadas, e que tudo se transforme em sabedoria para a raça humana. Imaginemos essa luz purificando e energizando, pacificando. Que essa luz permaneça em nossos corações, em nossas mentes e em todos os seres. Paz a todos os seres.
É o bastante. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Edmar. Muito obrigada. Obrigada, Edmar. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.